E também vou começar a compartilhar no YouTube a nossa conversa. No momento que tenha um delay. Y por mientras yo puedo compartir que nos están diciendo que hay personas que están en Inglaterra, Nicola en Inglaterra, inspirada en conocer las historias de hoy. Esther desde España, también representando el círculo de transición interior. Feliz de verlas por aquí. Y viene Brasil, Lumiar desde Brasil. Acá Anaí desde el sur de Chile, está todo nevado. Podemos seguir compartiendo. Isabela está en el aeropuerto, conectada igual. And so people are sharing the Zoom chat from where they're connecting. We have Spain, Brazil, UK, Chile. And if you want to share some more, you're very welcome to write in the Zoom chat from where of Mother Earth you're connecting. Y vamos a tener canales de interpretación muy pronto. Casi todo el webinario la conversa será en portugués, traducido al inglés y al español. Y ahí vamos a orientarlos a cómo hacer ese movimiento. Sí, de hecho, en este instante la Gaby acaba de activar abajo. Si tú ves en tu banda del Zoom, hay una redondelita que dice interpretación. Si tú no entiendes el portugués directo y quieres escuchar en español, anda y cliquea el que dice español o Spanish. So we are starting now with the interpretation channels. Mostly all the conversa of today is held in Portuguese, as is the Brazilian hub, and we will translate in the channels into Spanish and into English. So go please down to the bar of the Zoom. You will see a round icon that says interpretations, and click in English if you need to listen in English, and you will listen through all the conversation there. Amiga, si quiere continuar ahí con algo. Sim. E quem fala português, fique conosco, sem precisar entrar em nenhum canal de interpretação. E o importante, Anaí, é avisarmos em espanhol e em inglês para eles desabilitarem o canal original. Posso fazer aqui. Quien optó, seleccionó el canal de traducción simultánea en español, va nuevamente en el botón, en el globo, el planeta de interpretación, y hay una descripción original audio off. Puedes sacar esta opción porque vas apenas a oír tu intérprete, no vas a oír los facilitadores atrás, porque es mejor para la interpretación. And if you choose the channel of interpretation in English, I invite you to go there in the globe of interpretation above your bar of the Zoom, and above of the English and the Spanish channel are saying that original audio interpretation. Click and store this original audio off. Because if you don't do this, you will listen the facilitators and the translators at the same time. I just want to check e convidar os intérpretes a começar a tradução. E vamos fazer um check, ver se todos estão ouvindo. Vocês podem fazer assim com o dedo, se estão ouvindo bem nos seus respectivos canais de tradução, e se alguém não está ouvindo, pode fazer assim. Yo estoy en español y no estoy escuchando el español. No. Bien, ahí te escuché. Bueno. Perfeito. Muito bom. Eu coloquei aqui no chat, e vou pôr de novo o link para vocês compartilharem. Está lá em cima o link do YouTube da transmissão ao vivo, para vocês compartilharem com quem vocês queiram.
Chamem seus vizinhos, seus amigos transicionistas, os grupos, amigos, e para que possam acompanhar a gente pelo YouTube também. Nicola can hear the English interpretation. Somewhere else is in the English channel. Are here in Vinicius? Yes. Giorgio is listening good. Vinicius. Somewhere else in the channel of English. Maybe Nicola, could you stay out of the channel and try to turn off again? Anaí? Entiendo que el inglés no está activo todavía, ¿es así? Yo estoy en el de español y escuchando bien. English is still not active. Nicola, can you listen in English? No. Who There else? was just a moment when I heard somebody else, something in English, and then it went away again. Okay, so Gabi Vinicius is translating, or Zaida at the beginning in English? Vinícius. Yeah. Zaida, não está ouvindo, Vinícius? Y yo estoy buscando Vinicius. Vinicius, are you está detenido tu cámara en mí. Somewhere else is in the English channel. Can you help me with this? Are you hearing the Vinicius talking and doing translation? Eu vou tirar Zaida. Ok. Ya. Zaida. Muchas gracias por esta paciencia. Estamos en un experimento de traducción. Zaida, está fora do... Precisa desmutar seu microfone. Não estamos ouvindo Zaida. Entonces voy a bajar todos los canales de inglés e intentamos nuevamente. Update. Sí, Zaida, por favor, lo que se pasa. Eu sou a tradutora dessa primeira etapa, dessa primeira hora, e não o Vinícius. Ok. E você está no canal de português? Eu estava antes, mas agora foi desabilitado. Então, se voltar de novo, eu estava no canal de falar inglês. Estava inglês para mim, que é para eu traduzir em inglês, correto? Era exatamente isso, assim como estava, tá? Perfeito. E vamos checar, Zaida, porque Nicola não estava ouvindo o canal de interpretação de inglês. Eu vou voltar com Zaida na primeira. Um minuto. Muito obrigada pela paciência de vocês. Muy agradecida de vuestra paciencia. Thank you for your patience. We're setting up the translation for the Portuguese English channel. And more friends are joining. I'm super happy to receive Sydney, Lenin, welcome here. We're starting soon with the interpretation channels. Estamos comenzando pronto con los canales de interpretación. If you need to translate from Portuguese into Spanish, please go to Portuguese into English, please go to the interpretation channel below. And si tú necesitas traducción del portugués al español, por favor, anda al canal de interpretación redondito y pone español. Ya, ¿estamos? ¿Cómo está inglés? ¿Está funcionando? O canal de inglês está funcionando, a tradução. Quem optou pelo canal de inglês, escuta bem a Zaida? Perfeito. Muito bom. Então, está certo. Vamos lá, gente. Vamos allá. Por que estamos aqui? Para falar das ecoversidades no Brasil. E mais do que isso, né? Gostaria de dar mais uma vez, dizer que sejam bem-vindos a compartilhar esse espaço de 7 conversas, né, oferecido pela Rede Global da Transição na América Latina,
onde vamos trocar experiências sobre o Brasil, México, Colômbia, Chile, Equador, Bolívia, participação dos nossos amigos do Reino Unido e muito mais. Nós somos o Abya Yala em transição. Abya Yala é o nome original dado ao território da Alasca, Patagônia, antes da colonização. E nós estamos aqui por um apelo à partilha dos povos originários e seus amigos, né? Nós como os amigos, para compartilhar como suas comunidades permanecem resilientes, como Guardiões da Floresta, Guardiões de Gaia, e compartilhar as visões das comunidades da transição sobre a sua vida de regeneração, sobre a realidade. São séculos de reparação histórica, de externalização social, né? Assim, para nós, é importante dizer que regeneração não é apenas pensar global e agir local, mas procurar essa reparação histórica e soluções que sejam ganha, ganha, ganha. E aqui estamos hoje na conversa número 2, falando sobre ecoversidades no Brasil. Obrigada por terem vindo. Eu sou a Gabriela Montenegro e junto com a Anaí, do Chile, estaremos aqui facilitando essa conversa. Junte-se a nós nesse tecido antigo, mas super atual de comunidades que cuidam da vida. Então, eu vou apresentar um pouquinho a equipe de hoje. Hoje nós temos os convidados aqui, o Paulo César Araújo, se puder fazer um oi assim com a mão. Ele é representante do Grupo Local da Transição de Brasília, é cofundador da Universidade Indígena Craô, facilitador de metodologias colaborativas como Dragon Dreaming, Design e Sustentabilidade pelo Gaia Education e Transition Towns Brasil, idealizador e co-criador da escola Design de Vida, onde faz fogueiras, mistura cursos, oficinas de abordagem colaborativa, sonha, planeja, realiza e celebra projetos para essa grande virada que estamos aqui co-criando. É presidente do Instituto Regenerativo Tempo de Plantar, coautor do livro Neotribalismo, Cosmovisão dos Povos Indígenas Craô e cofundador da Universidade Indígena Craô. Estamos aqui também com a Aline Carvalho, conhecida como Satian, educadora e co-criadora na Ecoversidade Seva, Seja Você em Ação no Mundo, idealizadora da metodologia Ser em Ação. A Aline é comunicadora, formada em estudos de mídia pela UFF, mestre das indústrias criativas, mestre em comunicação pelas indústrias criativas da Universidade Paris 8 e doutoranda em psicossociologia pela UFRJ, com a pesquisa Ser em Ação, reflexões sobre juventude, motivação e engajamento a partir das experiências do Gaia Jovem. Autora dos livros Produção de Cultura no Brasil, da Tropicália aos Pontos de Cultura e Tropifagia, Comendo o País Tropical. Educadora do DPV, Desenho do Projeto de Vida, e educadora também da Ecoversidade Seva e do núcleo organizador do Fórum Popular de Cultura de Lomiar e Biorregião. Temos aqui, também vou pedir para fazer um oi para vocês, o Hermes de Souza, que é fundador, reitor e mestre da Universidade das Quebradas. PhD na Universidade da Vida, mestre em favelês e percursor na educação desenrolada. Instituto Nova União de Arte, UNUA, Escola Debaixo da Ponte, Flor do Cabreira ou Mederi. São os legados desse líder comunitário. Ele tem pós-doutorado na Universidade da Vida. Hermes é hoje um grande reitor do campus da União de Vila Nova, da Universidade das Quebradas. E eu, que falo aqui com você, sou representante do Hub do Transition Brasil, fundadora e tutora na Ecoversidade Seva. Sou arquiteta e urbanista de formação, practitioner em programação neurolinguística, especialista em gestão de projetos, designer de comunidades sustentáveis pelo Gaia Education e membro do Transition e treinadora do Transition Towns. Sou guardia do Colab Jovem, o projeto da transição brasileira, que trabalha com a juventude, e articuladora também do movimento regenerativo Tempos de Plantar. Sou idealizadora e guardia da tecnologia social de código aberto, DPV, desenho do projeto de vida, e fundadora da Ecoversidade Seva. Olha, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Queria pedir
agradecer por vocês estarem aqui e pedir permissão para a gente tirar uma foto. Pode ser para a gente registrar esse momento? E se vocês puderem abrir as câmeras para a gente fazer esse registro. Vamos fazer 2 registros, agora e no final, para poder pegar todo mundo. Então, eu vou falar 1, 2, 3. Seria muito legal ver como que eles traduzem isso. 1, 2, 3 e já. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e já, muito bem. Pronto. Muito obrigada, gente. Então, vamos a começar, né? Vou compartilhar a tela com vocês, enquanto eu abro esse link do Google Earth para contar um pouquinho da história das ecoversidades. Esse tipo de ecoversidade, ele é super novo para a gente, então pode ser que a gente tenha aqui no grupo pessoas e grupos que já estejam dentro de um formato de ecoversidade ou universidade livre. Eu vou convidar para quem tem algum grupo, alguma universidade livre, que coloque no chat, né, o seu contato, o nome dessa ecoversidade, porque a gente entende que, apesar de ser algo muito novo esse termo, as ecoversidades sempre existiram, né? Então, quando a gente chama para vocês para essa conversa, a partir de uma pergunta geradora para a gente pensar junto, né? Como seria uma universidade se ela tivesse a serviço da transição e da regeneração planetária? Como seria o ponto de partida da formação profissional se fosse a singularidade de cada um e do seu território essa base da formação profissional? Certamente seria uma ecoversidade. A ecoversidade é um nome dado à Universidade Livre, que resgata a sabedoria dos povos originários, imagina e constrói o futuro desejável no mundo que a gente tanto deseja e almeja. Essa ecoversidade sempre existiu. Ao longo do tempo, elas foram se dizimando e se enquadrando dentro dos processos de colonização, massificação das culturas, padronização de possibilidades de se colocar a serviço no mundo. As universidades precisam se adaptar agora a um futuro ancestral, a uma aprendizagem a partir do cuidado das relações, atuando em rede, como comunidades de aprendizagem científicas e culturais, construindo novas abordagens para a expansão da consciência humana e regeneração, para o ensino superior, para o ensino da formação profissional. Atualmente, há muitas ecoversidades pelo mundo. Vamos falar um pouquinho de Abya Yala e falar de apenas 3 aqui no Brasil. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o link, esse mapa mundo que faz esse passeio sobre as ecoversidades. Como eu estou compartilhando a tela, eu vou pedir para que, se alguém precisar falar comigo, possa ligar o microfone e falar, tá bom? Eu vou mais devagar na fala. Enquanto carrega a nossa mãe terra eletrônica para nos mostrar essa visão incrível. E aqui estamos. Nossa mãe terra, continente africano, europeu, asiático. Todos esses pontinhos amarelos que estão aqui, vou tentar chegar perto de algum para vocês. Todos esses pontinhos que vocês estão vendo aqui nesse mapa são universidades livres, são ecoversidades. O Learning Center é o centro de imaginação da educação, das alianças e todos esses outros marcos, universidades livres a serviço da singularidade de cada um. E aqui estamos em Abya Yala, o território original antes da colonização é o Alasca. E veja quantas universidades livres temos espalhadas. Vamos conversar um pouquinho?
No Brasil tem várias universidades livres, incrível, dessa daqui, que está localizada no estado de Tocantins. Paulo, conta pra gente um pouquinho, algumas... Você está no mudo? O Craô é dos mais de 200 povos indígenas que existem no Brasil, e uma singularidade das aldeias Craô é que ela é circular, a aldeia é circular, e todo dia e é onde eles promovem trocas, eles fazem uns combinados que vão acontecer durante o dia. Muito bom. E do Tocantins, região norte do Brasil, muito próximo de São Paulo. Dá um mergulho da quebrada. Estou. Você está com a gente? Aqui é União em Vila Nova, antigo Jardim Pantanal, a terceira comunidade maior de São Paulo, e que já foi a segunda mais violenta, segundo a ONU. E aqui é o lugar que eu já tive casas em muitos lugares, mas foi nessa comunidade que eu encontrei um lar. É aqui que cá estou, com todos nós daqui. Gratidão, Hermes. A gente vai compartilhar um pouco mais sobre a experiência da Quebrada. É a Ecoversidade Seva. Há 3 anos em rede, em diversos territórios educadores, São Paulo, no Brasil inteiro, mas na região do Trópico de Capricórnio, e na região metropolitana de Sorocaba, interior de São Paulo, no sítio Bem Viver. Então, temos diversas características, né, diferentes de ecoversidade. Eu vou parar de compartilhar a tela, porque eu acho que é o Google Earth pesado que está comprometendo as conexões. Eu vou falar um pouquinho para vocês da Ecoversidade Seva. Então, a Ecoversidade Seva vem responder, né, essa pergunta de como seria essa universidade se ela tivesse serviço das nossas singularidades, das diversas ecologias, culturas, economias, espiritualidades e vida na Terra. E acho que a Ecoversidade Seva, eu vou convidar a Aline para falar um pouquinho dela, né, Aline? Acho que o microfone tá mutado. Não, eu estou aqui, eu ouvi. Mas vou dar um oi pro pessoal. Mas é para falar agora? Não entendi. A gente ia falar um pouquinho do território junto, passando o mapa, né? Mas como o mapa estava muito pesado, eu resolvi parar o mapa. Ah, tá. A gente pode entrar na sua fala na ordem, não tem problema não. Eu vou seguir o que a gente tinha combinado, então, gente, nessa conversa. Então, nós temos 4 convidados aqui, 3, o Hermes, o Paulo e a Aline. E a gente está criando um espaço de trocas. Ao final dessa conversa, daqui a pouco a gente vai, depois que eles explicarem um pouquinho, 5 minutos cada um, sobre os desafios da Unicraô, os desafios da Uniquebradas, os desafios e conquistas da Ecoversidade Seva, a gente vai para um pequeno intervalo para a gente pegar uma água e depois a gente vai fazer o fishing bowl, o aquário, peceira, né? O momento em que vamos promover um espaço de fala entre os convidados e que vocês vão participar de forma ativa. Então, para a gente começar a pensar em possíveis perguntas geradoras para esse espaço de troca aqui no aquário, eu vou convidar primeiro o Hermes a falar uma palavra que te representa, Hermes. Pode ligar o microfone. Se você pudesse se representar em uma palavra, qual seria? Esperança. E uma palavra que representa o seu projeto, o seu propósito de vida? Presença. Presença. E se você pudesse sentir no seu coração, isso a gente não combinou, qual seria a pergunta a ser respondida atualmente para a gente descolonizar a educação? Coracionar. Eu estou falando essa palavra, eu estou falando até em espanhol, coracionar. A gente impartir o coração.
Uhum. Gratidão. Aline, e você, uma palavra que te representa, que te descreve, qual seria? Coração. Sol está em Câncer. E uma palavra que representa o seu propósito de vida, porque você está aqui. Transformação. E você que adora fazer perguntas, qual seria a pergunta que a gente deveria todos pensarmos daqui em diante para pensar em possíveis soluções para descolonizar a educação? A minha pergunta, e isso vai vir muito forte na minha apresentação, é: o que te motiva? Eu acho que é interessante a gente se perguntar a nossa motivação por trás de qualquer ação. Então, descolonizar a educação. O que me motiva a descolonizar a educação? Aline. E você, Paulo, uma palavra que te represente? Sonhador. Sonhador. E uma palavra que representa o seu propósito de vida? Amor incondicional. Ficaria com 2. E você tem uma pergunta que seu coração pulsa agora para a gente pensar juntos? Que pergunta é essa que poderia ser respondida pelo grupo para a gente pensar em descolonizar a educação? Quem é o teu mais antigo ancestral? O que ele fez? Perfeito. Vou aproveitar, então, que você está com o bastão da fala, Paulo, eu vou convidar você a compartilhar um pouquinho do desafio comunitário, dos êxitos, das conquistas, das dificuldades, dos desafios da Universidade Indígena Craô. É um prazer te ter aqui, Paulo. Legal. Gratidão a todos e a todas, feliz de estarem aqui com vocês, compartilhando uma história. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Só um minutinho. Deixa eu achar aqui. Contar a história de um executivo, né? A história de um executivo que se transformou num indígena. Então, meu nome é Paulo César Araújo, eu falo do Brasil. O Brasil é um país continental, diverso, com muitos povos e de uma riqueza cultural extraordinária. E em pleno século XXI, nós ainda estamos descobrindo indígenas isolados. E eu quero aqui compartilhar, antes de eu falar desse nosso projeto da Unicraô, de como eu cheguei até a esse projeto, né? Qual foi a minha trajetória, né? Desse executivo a se transformar em um indígena. Meu nome indígena chama-se Portem Craô, que significa pé de árvore. Essa índia que está me pintando é minha quitia, minha tia. E no dia 31 de julho do ano passado, de 2021, que foi justamente o dia do meu aniversário, eu renasci de novo. Eu fui rebatizado e ganhei esse nome, Portem Craô, que significa pé de árvore. E como é que essa história começa? Essa história começa que até 2011 eu era uma pessoa normal, podemos dizer assim. O meu sonho de vida é aquilo que a maioria dos humanos desejam: uma casa, um emprego, né, aquela estabilidade econômica, o consumo.
E é nesse mundo que a gente vive, né? A maioria da humanidade vive nesse mundo, né? Vive em torno de conseguir coisas. Mas quando foi em 2012, aconteceu um fato, que eu fui participar da Rio+20, e andando lá nos vários espaços, né, dos movimentos ambientais que estavam expondo, eu fui me encontrar na tenda do Gaia. E lá estavam falando do movimento da transição, né? Cidades em transição. Eu achei aquilo curioso e fiquei assistindo a exposição, e aquilo ali me tocou profundamente, e foi a primeira vez que eu ouvi falar de permacultura. E conheci esse movimento que nasce na Inglaterra e que se expandiu pelo mundo. E isso foi um ponto de virada na minha vida, em 2012. Estão fazendo exatamente 10 anos que isso aconteceu. Nessa jornada, eu também tive uma outra conexão em 2013 com uma metodologia que também foi um outro ponto de virada na minha vida, que deixou para trás todo esse lado de consumo, né? E que me deu uma outra cosmovisão de mundo. Então, eu fiz uma formação em Dragon Dream com John Croft, aqui em Brasília, no Brasil, e também foi muito transformador conhecer essa abordagem mais holística, mais sistêmica. E em 2014 eu fiz aqui a formação do Transition, né, com a querida Isa e a Zaida, que está aqui fazendo a tradução. E foi também mais um lindo momento de transformação. Então, eu estou fazendo a minha transição pessoal já há 10 anos, né? E nesse processo de transição pessoal, tive experiências de ecologia profunda, passei 2 dias na mata, me conectando com a natureza, participei de uma meditação, algo que eu nunca tinha feito na minha vida. Participei de um retiro de silêncio durante 10 dias. Descobri o meu animal de poder, que é um lobo. Comecei a abraçar árvores. Aqui vocês estão me vendo abraçar árvores. Nessa trajetória, ganhei um neto. Comecei a cultivar a minha comida, ou pelo menos parte dela, aqui no meu fundo do quintal. Aqui está eu cultivando aqui os meus tomates, a brincar com meu neto no fundo do meu quintal, fazendo acampamento no fundo do quintal e fazendo fogueiras. E os meus vizinhos me chamam de o bruxo da Casa 4, onde eu faço fogueiras, toco tambor xamânico, e a transição, essa é a transição que eu tenho feito ao longo desses 10 anos. Mas a minha transição maior que eu tenho assim feito ao longo desse período é descobrir o meu lado feminino e trabalhar comigo o meu lado feminino. E aqui está eu e a minha companheira, com quem temos 2 filhos e 4 netos. E aqui eu estou participando de uma marcha, a grande marcha que houve em Brasília, né, no Brasil inteiro, em 2018, era a Marcha das Mulheres. Por ele não. Era uma marcha, foi a maior marcha em que reuniu a intuição feminina, veio à tona dizendo os perigos que viriam para o Brasil caso o atual presidente fosse eleito. E aqui eu estou vestido com uma guirlanda da minha filha e fui para essa marcha pelos direitos da Mãe Terra.
Então, todo esse é um processo de transição pessoal que começa ali naquela conexão lá na Rio +20, da transição, e que vem se reverberando até agora. E eu trago isso porque tudo tem um ponto de partida. Se eu não tivesse me conectado com o movimento da transição lá na Rio +20, talvez eu não seria esse novo sujeito, né? Esse novo ser que está aqui. Então, eu queria honrar muito todos nós que estamos vivendo e animando esse movimento da transição, porque ele realmente causa um impacto no mundo. E se hoje eu estou fazendo isso, é porque eu me conectei com o movimento da transição lá na Rio +20. Então, eu queria trazer isso para vocês aqui e honrar todo esse nosso esforço e o nosso trabalho e todos aqueles que fizeram semear essa semente. Bem, além da transição pessoal, eu comecei então a fazer a transição coletiva. E aqui em Brasília, onde eu moro, nós começamos um movimento chamado Brasília em Transição, que é o movimento da transição, e começamos um movimento também pela regeneração. O nosso sonho é fazer que todas as pessoas plante e cuide de uma árvore por cada ano da sua vida. Esse é o nosso sonho. Então, nós criamos um movimento em que, quando chega a época das chuvas, as pessoas saem dos seus apartamentos, né, e vão plantar uma árvore, aonde precisa de uma árvore. E esse movimento ele está crescendo. Nós já estamos indo para o 4º ano. E todos os anos, no começo das chuvas, logo ali em dezembro, já estamos na final do ano, né? Já é tempo de celebrar, de agradecer à Mãe Terra. Então, é momento da gente retribuir tudo que a Terra nos dá durante todo o ano, porque todas as nossas experiências é tirar recursos da natureza. A gente não vive experiências de repor a natureza, né? E esse movimento está crescendo e eu estou feliz aqui de compartilhar que essa é uma ação de transição, né? De mover as pessoas a cultivar uma árvore e plantar essa árvore. Amigo, só para você saber se passaram 10 minutos. Tá, desculpa. Imagina, só para você comentar. Nesse processo, a gente também começou a criar os movimentos pelas universidades. E aí nós temos a primeira experiência aqui em Colinas do Sul, na Chapada dos Veadeiros, de criar a Univida, que é uma universidade, é uma ecovila, em que a gente juntou um grupo de pessoas numa terra e estamos juntos criando uma universidade. Essa universidade, essa aí é a nossa sala de aula. A nossa sala de aula da nossa universidade é essa que vocês estão vendo. E aqui, numa outra foto menor, estamos o nosso grupo. Nessa universidade, nós fazemos oficinas, vivências de bioconstrução, de autoconhecimento, né? E uma das oficinas que nós fizemos foi uma oficina que nós chamamos de neotribalismo. Nós começamos a descobrir que, para a gente viver uma vida sustentável, a gente tem que aprender com os povos indígenas. Então, em julho de 2021, nós fizemos uma vivência chamada neotribalismo, onde justamente começou esse nosso processo de aprender com os povos indígenas sobre os saberes ancestrais, como conviver, como viver com eles. E os Kraô é um dos povos indígenas que nos inspirou a fazer esse processo de transição. E, durante esse processo de transição, eu me tornei um deles. Passei por uma cerimônia de receber os seus nomes. E os Kraô nos convidam a visitá-los. Depois que você recebe o seu nome, você visitar eles. E aí eu fui visitar, pela primeira vez, uma aldeia indígena. E está aqui eu, com a minha neta,
e o meu tio, a minha tia, e todas elas são as minhas filhas. Os Craô têm o hábito de dar os seus nomes para a gente, e toda a família dele passa a ser também a minha família. E isso, para mim, foi uma descoberta incrível, porque no Brasil, a cultura indígena ela é ignorada. A cultura indígena ela é colocada, ela não é visibilizada. Ninguém aprende isso na universidade. Ninguém aprende sobre uma cultura indígena numa universidade. E dessa minha ida na aldeia, nasceu, então, o sonho de fazer a Unicraô. Nós reunimos 30 jovens, fizemos uma oficina, e dessa oficina nasceu esse sonho dos indígenas terem a sua própria universidade, que fosse um espaço de aprendizagem aonde eles vão promover o conhecimento científico e também os saberes ancestrais. Esse aqui é o Antônio Craô, que era para estar aqui com a gente, não sei se ele vai conseguir vir. Aqui tem um Craô lendo um dos livros, que é um best-seller, aqui no Brasil, chamado A Queda do Céu, que traz de um grande líder indígena brasileiro, Davi Compenal. E o nosso sonho que estamos construindo é construir essa universidade onde você vai aprender os saberes ancestrais e também o conhecimento científico. E aí a gente traz esse conceito do decolonial, né? Que, embora a colonização ela tenha acabado, mas toda a forma de pensar, toda a cosmovisão de mundo e de ser ainda é a cosmovisão europeia, a cosmovisão do colonizador. E a gente quer trazer, dar importância de que existia e existe outras formas de viver na Terra, que não existe um único modelo de viver na Terra. Então, essa é a proposta da Universidade Craô. E aqui é um relato de como foi a minha transição de um executivo do antropocêntrico, do ego, para o biocêntrico. Então, trago aqui esse meu testemunho, de como foi essa jornada, de como está sendo ela, e que combina nesses projetos dos quais eu estou envolvido agora. E hoje eu sou o homem mais feliz do mundo, Tenho 3 netos, vou ganhar mais um esse ano, 4, plantando árvores e vivendo, estimulando a construção de comunidades e de universidades que nos conectem com a vida. Essa é a minha história e gratidão. Gratidão, Paulo. Uma alegria. Eu vou contar para quem está aqui com a gente o que eu falei para vocês antes, quando a gente estava se organizando. Uma alegria estar entre amigos, vendo os amigos em transição e vendo essa transição se espalhar. Gratidão por compartilhar essa história de vida e por eu poder fazer parte dela. Sim, com certeza. E nesse sentido, eu chamo o Hermes para poder compartilhar a linda história também da Universidade das Quebradas. Hermes, o bastão da fala está contigo, amigo. Olá, me sinto muito honrado e muito acolhido aqui com vocês e muito prazeroso. Eu vou tentar ver se eu consigo partilhar aqui um slide, mas é muito... Deixa eu ver. Será que foi? Não, né? Foi sim, Hermes. Foi? Foi. Tá. Então, é isso aqui. Deixa eu dizer isso. Perfeito. Bom, sou Hermes de Souza, eu sou um cearense que nasci na roça, e até eu brinco que eu venho de uma educação roceira, e é uma educação que eu falo que não é grosseira, é só um jeito matuto de procurar viver na cidade. Eu aprendi que a educação ela está em todos os cantos, porque todos os cantos, para mim, foram excepcional para me ensinar muita coisa.
e em todos os cantos também construindo casa, procurando lar, né? Então, também fiquei 10 anos no presídio, depois do Plano Collor, um plano de governo que houve aqui no Brasil, que deixou muita gente na decadência financeira, e o meu pai foi um desses, e acabei decidindo que eu também ia me tornar um ladrão, e me tornei. Só que não deu muito certo para mim, eu fiquei 10 anos no presídio. Lá eu fiz uma grande faculdade com 2 mestres maravilhosos, Deus e o Diabo, e 2 matérias, o bem e o mal. E lá eu construí também um lar, porque um lar, para mim, é onde a gente vive em harmonia, mesmo dentro de um presídio. E lá criei a primeiro lugar de aprendizado, né? De jornada, agora eu até falo assim, jornada autodirigida, esse negócio assim que é bonito, né? Eu nem sabia que nome dava para isso, mas já estava lá. E no presídio, comecei com 3 pessoas, quando saí desse presídio, estava com 50, nenhum desses voltaram para o presídio. Depois, no segundo presídio, comecei outra jornada com 12, também nenhum desses voltaram para o presídio. E aí cheguei em União de Vila Nova, Jardim Pantanal. Como já falei antes, a segunda comunidade mais violenta, segundo a ONU. E aqui, intuitivamente, pela direção do que eu acredito de Deus, me estabeleci aqui nesse lugar. E essa comunidade agora ficou 8 anos sem um homicídio. E aqui a gente vem construindo esse unir a diversidade, essa construção do lar, onde todos possam se sentir em casa e possam se sentir numa grande família, numa família estendida. É uma comunidade com 45 mil pessoas. E em 2019 a gente teve uma visita do Manish Jain, um indiano incrível. E chegando aqui ele falou que a gente era uma universidade livre. E aí a gente começou a falar de universidade, eu não me achava dentro da universidade, porque eu só estudei até a 4ª série. Mesmo assim, a gente pensou que a gente era um unir de diversidade, unir a diversidade. E aí surgiu esse nome, Unidiversidade das Quebradas com K, que é um coletivo onde a gente tem alguns amigos que a gente se reúne constantemente, e aí tem um doutorado, que a gente fala que é um doutorado, que as pessoas podem participar, que é essas imersões de autoconhecimento, jornada autodirigida. Agora estou falando tudo isso bonito, mas não sabia falar nada disso, né? Que a gente busca muito esse respeito e aprender muito com a ancestralidade, de fazer junto, e é isso. E agora, em 2019, 2020 e 2021, a gente conseguiu aprovar um projeto para criar um polo físico da Unidiversidade da Quebrada, só que com quê? Porque essa aí tem mais a minha cara de ser essa quebrada mesmo, né? da favela. E esse polo a gente vem fazendo... Isso aqui, gente, eu vou falando essas coisas assim, mas... Na verdade, eu não sei nem fazer nada disso. O negócio é que a gente vai juntando gente e gente vai fazendo coisa, né? Então, é isso que está acontecendo aqui. Vários núcleos, 5 núcleos que tem nessa Unidiversidade da Quebrada, que os jovens vão construindo esse espaço. Nós estamos agora num espaço grande, bonito, eu estou agora nesse espaço agora, e esses jovens, não está nem com 1 ano, já estão construindo sua agência de comunicação, já estão construindo
já tem um coletivo de gastronomia que estão saindo para as feiras, já estão montando a sua bodega, tem outros que estão montando os desnegócios, né, que a gente está falando do empreendedorismo como essa fonte de desnegócio, onde a gente pode criar coisas com cooperação e não com competição. E estamos trazendo também esse... Tá ótimo. Eu estou falando muito alto, eu estou Não, falando Paulo. muito rápido, tá tudo bem? E aí tem essa coisa também de pensar como que... Porque as políticas públicas brasileiras são muito amplas, são muito grandes, e como que a gente pode fazer para viver melhor nesse lugar menor que essa comunidade de 45 mil pessoas. E uma das coisas que a gente vem aprendendo que é olhar o outro com respeito, com amor. Um amor artesanal que se pratica todo dia, que se faz todo dia. O amor como um caminho, que não tem um ponto determinado para chegar, a não ser no outro, né? É isso que a gente vem construindo. E aí, agora também estamos começando uma ação que está sendo muito importante para os jovens, que é as revoadas. Levar os jovens daqui para conhecer outros lugares, trazer jovens de outros lugares para conhecer aqui. E as coisas vão acontecendo. Então, nós estamos construindo também uma pousada para receber peregrinos de vários lugares que querem vir para cá. E aí nós temos um projeto também, um coletivo chamado Colo de Vó. E aí essa semana a gente descobriu que a gente já tem a pousada pronta, porque uma dessas avós disse, olha, eu moro sozinha, minha casa tem vários quartos e eu gostaria de receber pessoas. E aí agora a gente foi descobrindo que ela tem muitas coisas guardadas que ela não usava e que agora ela tem prazer de botar na mesa para servir as pessoas e se servirem juntas. Fomos descobrir que ela também fala espanhol. E fomos descobrindo que ela agora tem uma alegria medonha de querer receber pessoas. Então, para nós, a Universidade da Quebrada, ela tem essa proposta de buscar forma de aprender, viver e conviver da melhor maneira possível num lugar que já foi tremendamente violento e hoje a gente busca paz. E aqui está o nosso certificado, que a gente brinca com o jovem, que é o certificado do desenrolado, né? E é isso que a gente entende, que quando a gente consegue viver bem aonde a gente está e transforma essa comunidade no nosso lar, a gente desenrola em qualquer lugar. Gratidão. Gratidão, Elis, por compartilhar a sua história de vida, que tem esse lindo percurso, essa jornada da ecoversidade, né, como Universidade das Quebradas, que tem um papel muito importante na transformação do território, né? Quando eu estive aí, eu fiquei encantada com um senso de comunidade das pessoas no União Vila Nova, com a organização do bairro, com aquela horta incrível, agroflorestal, que vocês se alimentam, as atividades, os mestres, que são os mestres com quem a gente aprende no território. Eu refiz meu conceito de mestre com vocês. Gratidão. Queria chamar agora a minha amiga, companheira de trabalho, parceira, Aline. O bastão da fala está com você, querida. Olá, pessoal. Uma boa tarde a todas, todos e todes. É um prazer, uma honra aqui estar comigo, estar com vocês nesse encontro. Saudando todos que vieram antes e também a todos que vão chegar. Eu vou apresentar aqui, aí ver se a apresentação vai entrar. Na verdade, eu vou só... E agora eu não vejo mais nada.
Não está compartilhando, amiga. Não tá, né? Tá. Enquanto você vai compartilhando, eu vou avisar quem chegou agora que tem canais de interpretação disponíveis, tá? Então, na barra final do Zoom, lá embaixo, do lado daquele emoji que tem as reações, tem um globo terrestre, que é o canal de interpretação, e você pode escolher se você quer ouvir em inglês ou ouvir em espanhol, tá bom? Foi certinho, amiga? Tá, então, Só share voltar. screen, né? Uhum. Acho que agora foi. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Então tá. Bom, é muita coisa para falar em pouco tempo, então eu achei mais fácil contar uma história para vocês. O Paulo e o Hermes contaram a história dele super inspiradora, então peço licença para contar como é que a gente chega aqui. Para mim, essa é uma história sobre encontros, sobre pessoas, sobre encontro de pessoas, encontro de ideias e encontro de propósitos. A ideia da gente pensar uma ecoversidade, seja você em ação no mundo, tem a ver com isso. E eu fui começar a me questionar e me perguntar e ter algum contato com essa história de propósito lá em 2013. Eu estava morando no Rio de Janeiro, sou nascida no Rio, mas já não moro lá há um tempo, e em 2013, aquela maluquice, junho de 2013, ruas ocupadas, a gente achando que estávamos caminhando para uma política diferente depois de 10 anos de muita movimentação, e eu sempre muito envolvida com movimentos sociais, eu comecei a ficar muito incomodada com a forma que a gente estava fazendo as coisas. O objetivo, né, de justiça social, de democratização, é muito nobre, mas eu via que as pessoas estavam se perdendo, se ferindo, não se cuidando, não olhando para si, não se conhecendo. E aí começou uma pulguinha atrás da minha orelha a dizer que tinha algo diferente, tinha uma forma diferente de fazer as coisas. E foi quando eu conheci o Dragon Dreaming, que vocês falaram, foi quando eu conheci a Educação Gaia, que é uma parte muito importante da minha trajetória, e aí foi quando eu resolvi me mudar para a zona rural, em Lumiar, no interior do Rio de Janeiro, onde eu estou até hoje. Já tentei ir embora 2 vezes e não consigo, então acho que Lumiar é meu território mesmo. E nessa transição pessoal, né, que vocês também compartilharam, eu comecei a perceber que tinha uma dimensão muito diferente de se fazer coisas em coletivos, né? Quando eu conheci a Educação Gaia, de se fazer em roda, de colocar a nossa criatividade ao serviço da transformação. E aí, essa história é sobre a criação de uma rede local. Como que é a gente dialogar com o território onde a gente está, como que é a gente se sentir pertencente. Então, eu tinha acabado de me mudar para Lumiar, tinha acabado de conhecer e fazer o Educação Gaia, e aí pintou a oportunidade de levar esse projeto de educação para a transição, né, o Educação Gaia, para jovens aqui no interior do estado, no Vale de Luz, que é uma comunidade antroposófica, já trabalha com educação há muito tempo. E lá a gente realizou o Gaia Jovem Serrano, que juntou com o Gaia Jovem, que já vinha sendo realizado no Rio, desde 2013. Então, ali até 2017, mais ou menos, a gente colocou em ação no mundo, a gente experimentou um programa de educação para a sustentabilidade com jovens desse território, de Nova Friburgo, com jovens do Rio, com jovens de São Paulo e com jovens de Minas Gerais. Essa foi a rede local que se apresentou para a gente naquele momento, e a gente ouvindo o campo, ouvindo as necessidades pedagógicas dessa comunidade, a gente foi criando metodologias, criando trilhas, criando encontros e processos. Então, o que começou como um programa de educação, né, da Educação Gaia, a gente começou a entender que tinham outras motivações por trás. Lembra que eu perguntei para vocês qual é a motivação para pensar uma educação regenerativa? Foi quando a gente se perguntou o que motiva o jovem a estar aqui no Gaia. E aí a gente entendeu que era o espaço de encontro
diferente de um Gaia para adultos que já fizeram escolhas e entram num processo de transição, para jovens era um momento de estar em comunidade, se sentir pertencente, descobrir a sua rede. E aí a gente criou o Festival Gaia Jovem, e com o festival a gente percebeu que não dava para se limitar ao encontro, então a gente tem que manter essas redes depois, essa rede local se manter fortalecida, e a gente começou a criar projetos nos territórios. E aí, quando a gente planta uma semente, se o solo é fértil e a intenção é boa, e a semente tem vida, isso brota, isso floresce, e isso alcança novos territórios. E aí essa também é uma história sobre ser uma rede global. A gente se encontra dentro de uma rede global que é o Gaia Education, que está lá na Europa, que tem uma realidade diferente da nossa, e a gente é parte de pessoas que estão no mundo buscando, experimentando uma educação para jovens em escolas que sirva a regeneração. Então, é assim que eu conheci a Gabi. Lá em 2016, teve um festival de 10 anos do Gaia no Brasil, lá em Brasília. A Isabela estava lá, estava o Paulo, estava essa rede potente de educadores para a transformação. E ali eu e a Gabi, a gente sentiu que a gente estava querendo fazer coisas bem parecidas. Um ano depois, a gente foi para a Estônia, no encontro do Gaia Education, a convite, para a gente pensar esse currículo. O projeto seguiu lá na dinâmica do Gaia Education, mas eu e a Gabi, a gente se encontrou, a gente se fortaleceu, e a gente foi entendendo que o que a gente estava fazendo podia ficar cada vez mais estruturado com esses aprendizados dessa rede global e com os aprendizados locais que a gente vinha tendo. E aí ela foi desenvolvendo também, eu já vou contar o desenho do projeto de vida, a gente foi pensando junto, né, como é que a gente cria uma comunidade de aprendizagem para essa transformação. Então, o desenho do projeto de vida foi um projeto que veio como um desdobramento desse nosso olhar sobre o que a gente estava fazendo, e aí a gente fez o DPV online, a gente fez em escola pública, na Josué de Castro, lá em São Paulo, a gente fez um programa de estágio com uma empresa do setor industrial, a gente participou do Tempo de Plantar, né, que é o projeto que o Paulo comentou, de plantar as árvores. A gente realizou o Festival do Gaia Jovem online também, através de edital, ano passado, então a gente mobilizou diversos jovens pela internet para proporem uma programação e compartilharem seus saberes. A gente fez formação de tutores e a gente chega na rede do Transition Towns, né, de cidades em transição, como um braço para apoiar essa transição com os jovens. A gente já vinha nesse olhar, né, de trabalhar a juventude, então a gente se encontra com a rede de cidades em transição e está aqui hoje nesse encontro que me deixa muito feliz de estar falando do meu idioma natal, de estar falando em Abya-Yala, mais do que a América Latina, né, da gente estar resgatando os nossos saberes ancestrais, e isso também é global, fortalecer o nosso território desse sul global e mostrar que aqui a gente também produz muito conhecimento, produz metodologias e equalizar a relação desse globo que muitas vezes ela acabou não sendo igual pelo nosso processo histórico e caminhar para frente, como a Gabi sempre fala. Então, é sobre isso, é sobre a gente ser local, ser global e fazer o que a gente pode fazer com o que a gente tem aqui e agora. Então, o desenho do projeto de vida é uma tecnologia de código aberto, né, que funciona como uma trilha de aprendizagem, ou seja, a gente tem diversos conteúdos, essa trilha vai sendo montada de acordo com a necessidade daquela pessoa, daquele território, e junto disso a gente traz o aprendizado desse acompanhamento pós, que é a tutoria, então a gente tem uma rede de tutores que acompanham esses jovens no seu processo formativo, e a gente conta com uma rede de parcerias, né? O próprio Transition, o Gaia, o Tempo de Plantar, a Ecodiversidade da Quebrada, esses educadores orgânicos do território que vão compor essa trilha de aprendizagem. E aí vocês devem estar se perguntando, por que eu falo tanto de ser em ação no mundo? E para mim tem muito a ver com isso, né? Com a gente usar os nossos recursos aqui agora. Então, eu e a Gabi, a gente tinha um sonho, a gente se encontrou, esse sonho se potencializa.
A gente foi usando os recursos que tinham disponíveis, as redes que se apresentavam, as parcerias que queriam somar, e isso desdobrou em muita coisa, porque eu acho que num país como o Brasil, tão diverso, tão desigual, e com uma política pública tão desestruturada do jeito que está, é muito importante a gente não desistir e não achar que o sonho acabou. Até porque, para os povos que nunca estiveram na centralidade, né, dos recursos, a gente sempre teve que fazer daquele jeitinho, como dá. Então, eu acho que essa é uma metodologia, o jeitinho brasileiro é uma metodologia, e o mundo tem muito a beber com isso. Então, seja você em ação no mundo, é você se colocar a serviço do seu propósito. E o nome, né, esse ser em ação, para mim, parte dessa pergunta. O que te motiva a se engajar numa ação coletiva? Me interessa muito esse aspecto da motivação. Tanto me interessa e tanto me motiva que se tornou uma pesquisa de doutorado na UFRJ, quando, justamente no momento onde a política para a cultura foi completamente desestabilizada com o golpe de 2016, quando a gente não encontrava mais recursos para realizar o Gaia Jovem, o doutorado se apresentou como uma oportunidade de eu manter esse projeto vivo, ainda que fosse pesquisando e produzindo conhecimento sobre ele. E eu fui entendendo muitas coisas bacanas que vieram contribuir no DPV e no que a gente está fazendo agora com a ecoversidade. Porque a minha pergunta é essa, no caso para os jovens, né? A minha pesquisa é sobre os jovens do Gaia e como foi essa experiência para eles no sentido da motivação para o engajamento. Então, eu entendi que, para você se engajar, você tem que estar motivado. E uma coisa nutre a outra. Então, de dentro para fora, e esse fora, o que a gente realiza, o que a gente alcança, nutre dentro, nutre de volta. Então, por isso que é ser em ação. Nem na minha experiência, não é nem ir só para o mundo, só para a ação no mundo, como lá em 2013, eu, na minha experiência, via o movimento social só querendo transformar fora na política, mas sem entender seus processos, seus traumas, suas heranças culturais, suas necessidades e potências, mas também não é cair no autoconhecimento que se encerra em si mesmo, porque a gente sabe que a gente tem um mundo cheio de desigualdade aí para lidar. Então, usar esse autoconhecimento para a transformação. Então, é ser em ação. Esse é o convite da Ecoversidade, esse é o convite do Desenho do Projeto de Vida, esse é o convite do Gaia Jovem, esse é o convite que a gente faz para vocês aqui hoje. Seja você em ação no mundo. E a rede está aqui para apoiar. É isso, por enquanto, a gente vai continuar conversando. Espero não ter falado muito rápido, tá, gente? Porque quem me conhece, eu sou bem agitada. Muito obrigada. Gratidão. Aline, se você puder descompartilhar a tela, por favor. Pessoal, nós temos um pouco menos de 40 minutos para o final da conversa. Eu queria honrar esse espaço de fala ouvindo vocês. Então, a gente vai experimentar o aquário. Não vamos fazer o aquário num formato maior. Então, antes disso, eu vou pedir um minutinho para vocês, para a gente trocar os intérpretes. Pedir que, por favor, o Vinícius ligue o microfone dele no canal do inglês e a Zaida mude o microfone deles. E checando se Camila está por aqui. Deixa eu ver. Camila está aqui? Sim, Camila. Vou te colocar. Gracias, Priscila, por tus palabras en español. Thank you, Zaida, for your translation in English. Thank you for all this concentration and love. Muito obrigada por estarem de forma tranquila e paciente nesse experimento. Vemos que tomamos mais tempo do que imaginamos com a tradução, mas o mais importante era fortalecer esse espaço de conversa, dar voz aos grupos em que queremos dar voz. Então, vocês vão ver algumas questões técnicas também fazem parte desse movimento da descolonização, né? O mais importante é a gente dar voz. Se a tela não foi compartilhada certa,
se a tela não teve, né, a apresentação cheia, a gente não entrou nessa questão para não tirar o tempo de voz dos nossos companheiros, tá bem? Então, só queria saber se quem está no canal de interpretação de inglês está ouvindo Vinícius, pode fazer assim? Tem alguém no canal de inglês aqui com a gente? Sim? Camila, ¿puedes empezar? Ya. E agora vou checar com a Camila. A Camila, quem está no canal de espanhol consegue ouvir a Camila? Sí. Obrigada. Então, vou pinar aqui os nossos convidados, Paulo, vou trazer para a tela a Aline, e vou trazer para cá o nosso amigo Hermes. Vou convidar Paulo, Aline e Hermes para desmutarem o microfone e explicar que esse teste do aquário, não sei se vocês conhecem o aquário como uma metodologia colaborativa de construção de comunidades, utilizamos muito nos grupos locais, nas cidades em transição, e gostaria muito de compartilhar com vocês que a gente está tentando trazer isso para um ambiente online. Então, imaginem que Paulo, Aline e Hermes estão em círculo, sentados em círculo, em cadeiras, um de frente para o outro, mas em formato de círculo, e que existe uma outra cadeira, que é a cadeira do anjo. A cadeira do anjo pode ser ocupada por qualquer um de vocês. Então, os três vão conversar, e em qualquer momento, quem quiser ocupar a cadeira do anjo, ocupe a cadeira do anjo e faça a sua contribuição, faça a sua pergunta, ou traga a sua pergunta no chat também. Então, é isso. Deixa eu verificar com vocês. Vocês trouxeram questões muito importantes sobre a descolonização da educação, né? Então, o Hermes falou sobre a necessidade de cura, que é um que de sanação, que eu entendi, né? Me corrija se eu estiver errado, Hermes, que é muito o propósito da Ayala, a gente sentir a dor, agir juntos e com amor, e sarar juntos, né? E ali trouxe a pergunta que motiva ela a pensar em descolonizar a educação, é sempre entender por trás o que motiva cada um. E o Paulo trouxe a questão de quem é o mais antigo, o seu mais antigo ancestral, o que ele fez. E com essas três perguntas no campo, eu vou pedir para vocês começarem uma conversa. Por onde vocês sentiram? Pedir para vocês não falarem juntos, para conseguir ter a tradução. Então, a minha pergunta, né, quem é o seu mais antigo ancestral, ela vem desse lugar de que eu acho que se a gente não souber o que os nossos ancestrais fizeram no passado, né, e curar aquilo que aconteceu, né, da gente ir olhar esse passado, eu acho que a gente segue reproduzindo o que eles fizeram no passado. Então, foi esse sentido da minha pergunta. Essa é a investigação que eu estou fazendo, da gente se reconciliar com o nosso passado ancestral, foi essa a minha provocação. Como é que é isso para vocês? Eu fiquei inspirada a partir dessa provocação do Paulo, só uma provocação que uma vez me falaram, talvez tenha sido até alguém muito importante, tipo Ailton Krenak, mas eu não estou lembrando agora.
que a inovação, a gente fala muito de inovação hoje, né? Não só na tecnologia, como na educação, na agricultura, enfim. E a inovação é o retorno ao ancestral, é o retorno ao mais básico, é o retorno à roda de fogueira, onde a gente se senta e a gente comunga de um ideal em comum, onde a gente partilha as nossas potências. Senti essa provocação. Hermes, você quer trazer alguma coisa? Isso um linguajar bem nosso aqui, que é de menos é mais, né? Então, essa simplicidade dos nossos ancestrais, essa vida simples, é que mantém a vida, né? É o que sustenta a vida. É isso que eu fui entendendo. Quando eu falo de impartir o coração, é um pouco nesse sentido também, né? Da procura. Não é só o ato de procurar ou caçar alguma coisa, mas do que é em prol da cura, né? Eu acho que é isso que me inspira também essa pergunta e essa fala do Paulo, complementada por você, Aline, que me coloca nesse caminho de procura. Tem mais alguém aqui no grupo que tem se perguntado ultimamente o que temos que pensar em conjunto para trabalhar na descolonização da educação, principalmente na descolonização da educação, da formação do ecoprofissional, do profissional do futuro, mas que age como guardião de Gaia hoje? Quando o Hermes trouxe essa questão da sua palavra, da sanação, o que você quis do grupo, Hermes, dessa pergunta sobre a descolonização? Qual que é a sua busca por descolonizar a educação? Você perguntou para mim, para o grupo? Para você. É um negócio, a minha fala eu acho que é muito fora da casinha, assim, no sentido, né? Esses dias eu fui tirar uma nova identidade e perguntar assim, você é pardo? Eu falei, não, sou negro. Me reconheço negro. Mas isso não aparece. E aí eu fico perguntando, aonde que eu estou? Eu cheguei em casa, eu fiquei pensando, aí Deus falou, você é um fiel da balança. Onde estiver pesando mais, cai para lá, que dá tudo certo. Então, eu acho que a gente tem muito que aprender, eu falo daqui, desse lugar que eu piso, que é onde a minha cabeça pensa a partir desse lugar que eu piso. Então, para mim, é escutar as dores e a sabiência dos mais velhos e poder canalizar essa troca entre os mais velhos e os mais jovens. Isso, para mim, esse processo de descolonização, que eu não sei nem falar direito. Eu gosto quando o Hermes traz essa reflexão, né, da gente honrar os nossos ancestrais e também os mais jovens, porque, bom, eu como pesquiso juventude, eu estou muito conectada nesse tema, às vezes eu ouço algumas coisas como, a juventude não quer nada, a juventude não se engaja politicamente,
Na verdade, foi daí que veio minha motivação para a pesquisa, né? De eu ouvir essa constatação de que a juventude não estava se engajando politicamente. Eu falei, ô, gente, como assim? Eu faço parte dessa juventude, fiz há pouco tempo, saí um pouco em defesa da classe jovem. E, cara, eu vejo que, na verdade, os jovens vêm com um software, outro, e que não se encaixa no velho. Então, claro que não vai corresponder à expectativa dos adultos do que eles acham que é se engajar, do que eles acham que é se motivar. E aí a gente está vivendo um mundo, né, com problemas do século XIX, tentando dar as respostas do século XX e com subjetividades do século XXI, gente. Se a gente fala de educação, a gente tem uma educação que ela foi criada num momento onde não tinha nem televisão, quiçá TikTok. Então, assim, gente, é claro que a cultura do digital, e aí eu mando um abraço para o Caetano, que está lá no YouTube assistindo a gente, um parceiro querido da cultura digital, Gilberto Gil, nosso saudoso ministro da Cultura, ele já falava, o digital é cultural, porque ele afeta a nossa maneira de estar no mundo. E claro que nós hoje somos afetados por tanta tecnologia e por tanta comunicação, e isso altera, isso afeta a nossa maneira de lidar com o mundo, a nossa maneira de aprender. Então, a gente pensar uma educação hoje tem que pensar uma educação que passa por todas essas coisas. Eu queria checar se o Diego quer trazer alguma fala aí. Tua mão, Diego Flores. Hola, buenas tardes para todos vocês. Para mim é um prazer estar com vocês, escutá-los a todos. Adorei escutar muito a Hermes, ao senhor Paulo. Adorei muito. Aline também me gostou muito seus conceitos. E, bom, eu sou colombiano, mas moro aqui em Brasil faz já 8 anos. Sou estudante de doutorado em transições hacia sustentabilidade, em temas de ciudades urbanas, perdón, temas de urbanismo y hace poco tiempo creé una red de pesquisadores en transiciones hacia la sustentabilidad del sur global, aquí en nuestro contexto de Latinoamérica, desde México hasta Argentina, con todo, pues, muchas personas de Sudamérica están aquí. Desculpa aí que a internet está meio ruim, mas tudo bem. Eu queria trazer um pouquinho, porque além de ser doutor, também trabalho na universidade, sou o coordenador de planejamento estratégico na universidade e tocaram um tema que me pareceu um pouquinho não agradável de falar, mas falamos de antropoceno e queria trazer dois temas importantes. Primeiro que todo, saber que as gerações futuras sempre vão ser melhores que as gerações passadas. Eso lo tenemos que dejar claro. Siempre los jóvenes van a ser mejores que nuestro pasado. Eso es gerar conocimiento. Si nos no tenemos entredicho eso, no estamos haciendo nada. ¿Qué está aconteciendo? Porque esas generaciones futuras están en una situación complicada. Es porque no los ensinamos bien. Y ainda así, las generaciones futuras están construyendo un conocimiento mucho mejor que el de nosotros. Y eso es una crítica para todos nosotros. Nosotros aquí en Brasil estamos pasando por una situación muy grave, que es el mercantilismo de la educación. Nos no vamos a llegar a una transición de educación fácilmente, menos en las manos que estamos en este momento en un gobierno que no está pensando no estudante, quer gerar analfabetas funcionais, e mesmo assim as pessoas estão querendo mudar esses conceitos, formando-se com uns conhecimentos muito por acima, sem epistemologias nem ontologias novas. E aí é onde nós queremos chegar, dentro do conceito de transição. O conceito de transição são conceitos de longo prazo. Só que em nossos momentos de hoje, as transições são de 5, de 10 anos ou de 15.
eu adorei escutar muito a Hermes e essa forma como ele conhece e como se gera esse conhecimento desde uma forma inerente e empírica. Nós temos que aprender muito dos movimentos de base para poder gerar conhecimentos e poder transformá-los e aí simplesmente compartilhá-los e transferir. Desculpa, mas me tocou um pouco esse tema. Eu tenho que defender um pouco a universidade, mas eu também vejo como está a universidade hoje em dia. Aqui no Brasil me dói, estamos em uma situação muito complicada e temos que quebrar isso desde a base. Obrigado, tá? O que o Diego traz, e um pouquinho do que a Aline traz também, faz lembrar de uma frase do professor José Pacheco, ele é português, né? Veio para o Brasil trazer as experiências da Escola da Ponte, como uma escola inovadora em aprendizagem autodirigida, né? Você aprendeu o currículo do MEC, currículo do território, a partir desse conceito de aprendizagem autodirigida, mas no âmbito de escola, não de universidade, e traz com uma força muito grande, dizendo para o Brasil se fortalecer das experiências locais, usa expressões para a gente sulear, né, que acho que isso é a linha de costura da descolonização, mas ele traz uma questão muito importante, que para mim é chave. Nós não vamos descolonizar a educação da formação profissional se a gente continuar trazendo soluções sobre o mesmo aspecto de quem criou a universidade como ela era antes. Como se temos hoje estudantes do século XXI, professores formados no século XX, e temos a estrutura universitária e da escola do século XIX ainda. Então, imagina que estrutura difícil temos que tecer para conseguir romper isso, né? Então, quando a gente traz o princípio da ecoversidade como aprender a partir do que o território tem de mestres, a partir dessa aprendizagem autodirigida que está dentro, que eu quero aprender, e tendo professores capacitados para tecer e estruturar esse aprendizado a partir da singularidade de cada um, tão quanto as necessidades daquele território, e entendendo que mestres são mestres da universidade, mas são educadores também da comunidade. A gente chama de educadores formais e não formais. Eu penso que a gente tem um caminho longo pela frente para chegar na universidade dessa transformação. E acho que eu queria colocar uma pergunta para vocês. Como que vocês, quando eu vejo esse movimento tão longo, dá aquela dor no peito de será que eu vou estar viva para ver essa transformação acontecer? E, ao mesmo tempo, eu lembro da proposta que vem me acompanhando desde o início da pandemia, que é meu livro de cabeceira, que é A Esperança Ativa, da Joana Macy, que te faz esse convite de entrar em contato com a dor, né? Olhar para isso, ressignificar essa dor e seguir adiante. Eu tenho utilizado muito isso para me trazer um olhar de, não uma visão poliana que falamos de vai dar tudo certo, eu não tenho outra chance, a não ser fazer o que eu acho que tem que ser feito. Se eu pensar que a transformação está muito longe, talvez eu não me mova. Mas se eu pensar que é só isso que eu tenho que fazer, porque estou me colocando a serviço no mundo, eu entendo que o meu papel é pequeno do todo. Eu queria entender como que é para vocês entender essa complexidade de que a mudança é longa e que a gente é um grão de areia para chegar nessa mudança longa. E tão pouco esse grão de areia, ele é pequeno, porque o que a gente está fazendo aqui é muito importante. O Diego dentro da universidade, a ecoversidade fazendo pontos com a universidade indígena que atende um chamado muito importante, Paulo, que muitas pessoas até falam, mas por que a gente está pensando numa universidade indígena
Não é isso, Paulo? Os jovens indígenas querem aprender e até reconhecer a própria história, né? Queria saber como que é para vocês essa questão de ser um grão de areia na construção desse mundo que a gente deseja. Tem uma pessoa com a mão levantada, não sei se essa pessoa quer trazer, o Fernando. Fernando, por favor. Sim. Boa tarde a todos. Sou parceiro aí do Paulo César, um livro que nós lançamos recentemente, chamado Amanhã é Tribal. Então, quero dar só a minha contribuição aqui, nesse assunto da ancestralidade, quem é o mais antigo ancestral, o que fazer. Então, a conclusão que a gente chega, que está no livro, está explicado isso no livro, e é comprovado isso cientificamente, digamos, os nossos ancestrais, todos foram tribais. E o que nós estamos procurando, quer dizer, no livro a gente constata, não sei se isso é exato, porque também esse tipo de coisa não se tem muita certeza, a ciência nunca é exata. Os povos tribais teriam iniciado a sua organização tribal entre 70 mil e 30 mil anos antes do presente. Os povos, nós, né, o sistema capitalista, o protocapitalismo, teria surgido na Mesopotâmia há cerca de 5 mil anos antes do presente. Então, parece que a nossa utopia, a nossa vontade, a nossa ideia, eu acho que é uma coisa que está no DNA de todos os humanos na Terra, que sente essa falta, apesar de ter as coisas, sente que algo está faltando, que é exatamente o contato com as pessoas e com a natureza que foi tirada a partir do capitalismo, do desenvolvimento do capitalismo e de outros modelos econômicos de 5 mil anos para cá. Mas os povos tribais estão aí ainda. Eles resistiram a toda a violência, a toda a colonização, né? Estamos falando muito de colonização, apesar das tentativas de colonização, eles estão aí. Na verdade, o que nós aqui estamos discutindo é uma tentativa de voltar a esse mundo tribal, né? É uma forma organizativa. Tribal é uma forma organizativa. Hoje, inclusive, esse nome tribal, desde o século XIX, foi meio condenado. Muitas pessoas, os antropólogos até hoje não admitem muito. Mas, na verdade, é uma forma organizativa. Povos tribais, povos que têm formas de organização que são totalmente diferenciadas da nossa, porque são pré-capitalistas. Então, essa é a nossa utopia, minha e do Paulo, que nós construímos mais ou menos 5 anos de convivência, eu aprendendo um pouco na questão das colaborativas, das metodologias colaborativas, ele também aprendendo, se introduzindo cada vez mais no tribalismo, nas organizações tribais, ao ponto, inclusive, de ter sido adotado, digamos assim, por uma etnia. Então, acho que a raiz está aí. Se a gente não entender isso, que, na verdade, nós podemos viver em 2 sistemas, como muitos povos tribais hoje vivem. Eu estou reduzindo tudo, porque eu sei que o tempo está pouco. Como os povos tribais vivem hoje em 2 sistemas, o sistema capitalista, né? Porque eles navegam, eles trafegam também no sistema capitalista, vão lá, faz faculdade, mas vivem também no sistema tribal, sem moedas, sem propriedade privada, sem escrita, enfim. Isso é tudo, eles são pré-capitalistas, não tinha nada disso. Então, estou querendo dar só a minha contribuição aqui, aliás, não só aqui, nosso livro é essa tentativa de contribuir, né, de que ele avance também, que seja uma coisa viva, de criar tribos por aí, a partir dessas tribos, aprender com as tribos antigas, aprender com as nossas... Por isso que estamos chamando de neotribalismo, porque temos metodologias também hoje, temos a modernidade, temos as tecnologias que podemos adaptar
a um modo de vida, a um modo de organização que consiga conectar de novo as pessoas entre si e delas com a natureza. Essa é a nossa grande utopia, a utopia de 100% da humanidade, que ela, mesmo que ela não saiba, ela sente por dentro essa angústia. O que está faltando para mim? Alguma coisa está faltando. É isso. Enfim, é só uma contribuição. Gabriela, discúlpame Quero demorar interrumpir a Fernando también, que quería seguir con el contexto de Fernando que nos trouxe y con la pregunta que tú me hiciste no chat. Sim. É um pouco complicado para nós sair desse eurocentrismo e vou trazer um manifesto de um músico peruano, Alfonso Poma, se não me engano o nome dele, o sobrenome sí es Poma, fácil. Ele trouxe uma ideologia que Fernando trouxe, perdão, fala em seu manifesto sobre essas transições, as transições mesmas, y de todos esos conceitos que nos afectan a nos, y es porque es difícil. Primero porque nos como pesquisadores siempre vamos a trocer el sobrenome Carvalho 2018, Flores 2019, Gabriela, tá. ¿Qué acontece? Nuestros povos, nuestros imperios, el Inca, o Maya, o Azteca, tú no el Machu Picchu o los caminos para subir a Machu Picchu fueron feitos por arquitectos incas. Tú no conoces quién fez eso. Se fala del concepto de imperio. Los incas construyeron eso. Y ahí es donde está ese conocimiento y es esa transición. Lo mismo los aztecas. Los mayas hicieron un calendario, el Popol Vuh. ¿Conocemos quién fue el autor? No. Conocemos es el grupo, el imperio, la comunidad. Y esos conocimientos es lo que para nos, como yo lo falo como científico, es complicado. ¿Cómo vamos a salir de mis flores para hablar de o colombiano que mora en Brasil? ¿Cuántos colombianos moran en Brasil? Tenemos que, esto es, ahí sí hay una transición. Si queremos cuidar de lo que falaba Fernando, queremos salir de ese capitalismo. Para nosotros es muy difícil salir de ese capitalismo. Nunca lo vamos a hacer. Por eso yo falo, y en el último webinar que nos participamos aquí, en un grupo que estudié, yo acho que no tenemos que tirar ese eurocentrismo porque nos, como latinos, somos parte de ellos. Nos también somos blanquitos, también somos indígenas, también somos afros, somos todo. Y esos conocimientos nos fortalecen. Nos tenemos que abandonar, sino es misturarlos. Desafortunadamente no trocearon cosas negativas, mas también trocearon a nuestras regiones los afros, que nos enseñan mucho. Nos trajeron, ¿quién fala que la música de América Latina no es la mejor? Eso fue por los afros, si no la música no sería lo más triste del planeta Tierra. El tema del conocimiento de ese antropoceno, del eurocentrismo, también nos enriquece a nosotros. Y nos tenemos lo más poderoso que es esos saberes ancestrales de nuestros pueblos indígenas. Misturando eso podemos ser mucho mejores que solo hablar de colonialismo. Y la semana pasada, una profesora, una colega, Vipashi, da India, hablaba sobre esos boundaries, sobre esos límites. ¿Cuáles son los límites de nuestro colonialismo? También tenemos que tener en cuenta que y sobre todo aquí los mexicanos que están aquí, nos influencian mucho. Entonces, a veces sale un colonista para que nosotros nos tornemos otro colonialismo. Y ahí, esos bonos, ¿cómo podemos mantenernos nuestros territorios? ¿Cómo podemos permearnos de ellos más que tampoco nos afecten? Porque nos afectan. En América Latina, Hispana, México nos afecta, incluso en Brasil también. Sí. Entonces, nos tenemos que conocer todo eso, poder trabajar y siempre desde nuestra territorialidad y lo más importante dentro de nuestro local. La globalización nos afectó mucho a nosotros. Eso tenemos que dejarlo. Si no estuviésemos aquí hoy, si la globalización no hubiese feito lo que ha feito hoy. Sí. La globalización nos afectó y ese es
el causante de toda la situación en este momento, más que el capitalismo. Yo acho que es la globalización. Desculpa, Sim. que queria falar, perdóname por el tempo. Muitas graças, muito obrigada por sua fala, e acho que é importante, apesar de estarmos em Abya-Yala, no mesmo território, tem diferenças de culturas e de entendimento não só de língua, né? Eu queria só colocar, quando estamos falando em descolonizar a educação, o ponto de vista não é negar a cultura eurocentrada, e é, inclusive, não somente resgatar os saberes ancestrais, é misturar tudo, é os saberes ancestrais olhando para o futuro e trabalhar um processo de cura das relações entre o norte e o sul global. A partir do momento quando a gente nega algo, a gente não caminha para frente. E um dos motivos dessa série de conversas de Abya-Yala em transição são trazer iniciativas de transição que buscam essa costura e essa tessitura, sanando essa dor, né, do processo de colonização, mas junto com os colonizadores, entendendo o benefício e todo o agregado que a gente tem, porque somos assim. Eu sou branca, né? Sou descendente de italiano, espanhol no Brasil, e minha avó paterna é indígena. Então, somos seres humanos, né? E moradores em Gaia. Queria pedir para o Paulo concluir a fala, porque estamos chegando em 5 minutinhos do final da nossa conversa. Então, eu só queria, então, realmente trazer essa compreensão que não se trata de um pensamento contra outro pensamento. Eu acho que esse não é o nosso ponto de partida. O nosso ponto de partida deve ser dar voz a um conhecimento que nunca for considerado. Esse é o ponto de partida. Porque sempre prevaleceu o pensamento europeu, o pensamento ocidental, em detrimento ao saber ancestral, que foi tratado como primitivo, como coisa não humana. Aliás, os indígenas no Brasil não puderam ser escravizados, porque os negros vieram da África por causa da sua força de trabalho, mas os indígenas eram tratados como animais. E no Brasil, eles só começaram a ser tratados como seres humanos a partir de 1988, quando teve a nossa Constituição. Então, é algo muito recente, reconhecer os indígenas como seres humanos aqui no Brasil. E eu só fui descobrir isso porque eu participei de uma eco-universidade, que é a Universidade Gaia, que deu um curso do Gaia Education, que traz a visão, a cosmovisão do mundo, e trouxe o Cacá Verá, que é um indígena do Brasil, para fazer uma aula. E aí eu, com meus 50 e tantos anos, que nunca tinha nenhuma conexão com os indígenas, começo a descobrir que existe um povo indígena, que a minha avó é indígena e que quase todos os brasileiros têm uma indígena na sua origem e que a gente desconhece. Então, a decolonialidade, ela parte desse lugar, de se resgatar esse passado que foi escondido, que foi esquecido, e que, se não houver esse resgate, nesse sentido, inclusive, da cura, né, de curar as relações, a gente não vai avançar. É notável, extraordinário o conhecimento científico, isso é inquestionável, mas a gente, mesmo com todo o saber tecnológico, com todo o conhecimento científico que nós adquirimos, os humanos estão depressivos e ansiosos. Os humanos estão doentes, seja em qualquer lugar do mundo, né? E a gente vai buscar nos saberes ancestrais a possibilidade de encontrar cura para esse sofrimento humano. Essa é a proposta que me movimenta da decolonialidade. Gratidão. Gratidão. Eu queria convidar todos a entrar no seu chat. Tem 3 botõezinhos no lado inferior quando você vai escrever uma mensagem.
E você pode clicar nesses 3 botões e salvar o chat. Tem muitas informações e muitas perguntas preciosas aqui no chat que vocês podem levar com vocês. Eu vou levar conosco, o grupo. Vamos enviar para todos os participantes que se inscreveram pelo canal as apresentações de hoje, para vocês terem acesso ao material resumido e muito bonito, preparado pelo Paulo, pela Aline e pelo Hermes. E eu queria terminar, Paulo, Hermes, com um pedido de coração, e você me diga se você se sente à vontade, Hermes. Gostaria muito de ler o Manifesto da Decolonização da Universidade. Pode ser? Ou você gostaria de ler para a gente? Não, eu prefiro que você leia, e eu só queria dizer uma coisinha em 1 minuto. Claro. A gente precisa valorizar mais, principalmente na periferia, que vemos que não tem mais as senzalas, mas ainda tem por aí, disfarçadas de favelas. Então, é nessas favelas que eu trago uma mensagem também para dizer assim, precisamos valorizar mais o que temos e reclamar menos daquilo que não temos. É valorizar a abundância que existe na favela e mudar essa chave que nós não somos um lugar de escassez. Nós não somos um lugar de carência. Só. Nós temos muita abundância, muita generosidade e muito amor. E é o amor que regenera tudo. Então, por favor, gratidão, e pode ler, por favor, o manifesto. Obrigado. Gratidão. Antes de eu ler o manifesto, a Aline quer trazer uma palavra final. Eu já peço desculpas porque os brasileiros, no jeitinho dos brasileiros, vão ocupando mais o tempo mesmo, mas é muito importante. Eu sei que a gente já chegou no final, mas a gente tem algo muito importante que a Aline gostaria de compartilhar com vocês. Gratidão. É rápido, gente, é só porque eu achei que ia passar para uma fala para a gente finalizar. E eu só queria trazer uma resposta à pergunta que vocês fizeram para a gente, que está aqui hoje compartilhando esse saber, sobre essa decolonização da educação e todos esses processos super ricos que a gente falou aqui. Então, eu só queria deixar uma provocação para vocês, né? Quando eu falo de ser em ação, como é que a gente descoloniza o nosso ser e aí entender que é uma casca de cebola o autoconhecimento. Quanto mais a gente vai descobrindo, mais a gente vai vendo que não sabe, que tem que melhorar. Então, a minha provocação é, aonde que você, pessoa, ainda traz a sua colonização interna? Às vezes é na hora de falar com outra pessoa, de receber um feedback, de se colocar no mundo. A gente tem um patriarcado que homens, mulheres e pessoas transgênero, enfim, somos todos subvertidos e aprendemos a ser assim. Então, a descolonização do nosso ser, ela passa por a gente rever os nossos hábitos e aquilo que a gente acha que é assim mesmo. E a dimensão da ação, né? Que a gente falou um pouco também de política pública e, assim, enquanto não temos a oportunidade de todos fazerem a sua educação autônoma, inclusiva e criativa, eu acredito importante, sim, a gente lutar na matéria. Esse ano é ano eleitoral, a gente tem uma responsabilidade gigantesca perante a tudo isso que a gente está falando, então, da gente também trazer essa consciência, para o nosso ser político. Então, é a gente reconhecer os nossos hábitos colonizados e a gente agir na matéria enquanto cidadão. É isso, obrigada. Aline, gratidão. Eu vou ler aqui para vocês o manifesto da... Vou compartilhar a tela para vocês verem essa imagem. Declaração da descolonização. Eu não posso mais aceitar uma narrativa de educação que me ensina que a minha avó era analfabeta, primitiva, atrasada, estúpida, sem educação, subdesenvolvida, incapaz de gerir seus próprios negócios. Eu não posso mais aceitar a narrativa de educação que padroniza, que coloca rótulos e que condena milhões de crianças maravilhosas, brilhantes e talentosas em todo o mundo como perdedoras ou problemáticas, de aprendizado lento
e que usa o certificado como uma ferramenta para negar o acesso de pessoas a futuros aprendizados e oportunidades de trabalho. Eu não posso mais aceitar uma narrativa de educação que nos ensina que o cérebro é mais importante do que o coração e do que as mãos. Eu não posso mais aceitar uma narrativa de educação que enxerga minha ligação com a terra, com a minha língua local, com as minhas sementes, com os meus rios, minhas árvores, minha história, com o meu corpo, com a minha voz interna, com o espírito do mundo e com a minha comunidade como uma barreira à modernização e o desenvolvimento que deve, no melhor dos casos, ser destruída, se quisermos o progresso, e que, no melhor dos casos, se confiada a um dia multicultural na escola. Eu não posso mais aceitar uma narrativa de educação que ensina que o trabalho físico no campo, em minha casa e na minha comunidade, não tem valor. E a felicidade do meu filho é baseada em tomar Coca-Cola e comer no micro-ondas e passar o dia inteiro no Facebook. Eu não posso mais aceitar uma narrativa de educação que me ensina a ser competitivo na minha comunidade e que deva ser contra as pessoas de outros países para sobreviver. Eu não posso mais aceitar uma narrativa de educação que me ensina que o aprendizado é um commodity, ao lado do ar, ao lado da água, da terra e dos alimentos. E que conhecimento é propriedade... Alguém pode... E que conhecimentos é uma propriedade de indivíduos por meio de direitos autorais e patentes. Eu não posso mais aceitar uma narrativa de educação que me ensina que somos pobres, porque não temos escolas, professores treinados ou conhecimento científico. E, portanto, que precisamos de mais investimentos internacionais, mais doações, mais parcerias entre empresas e governo, mais acordos para o livre comércio, e que precisamos acreditar mais nos especialistas do que na sabedoria de nossas comunidades. Eu não posso mais aceitar uma narrativa que dá poderes para que o Ministério dos Recursos Humanos destina o significado do que é ser humano. Manishi Jen, Declaração de Descolonização. Aqui foi uma foto que eu tirei quando eu fui na inauguração do prédio da Universidade das Quebradas. Eu gostaria de convidar vocês para colocar aqui no chat o e-mail de vocês, o contato de vocês, da iniciativa que vocês atuam e trabalham. E pedir permissão para quem puder ligar a câmera para a gente tirar mais um registro, é possível? Depois eu só queria que, se você puder, manda essas coisas do chat aqui, que eu não sei pegar. Tá Eu bom? te mando, Hermes, pode deixar que eu vou salvar Obrigado. aqui e eu mando para vocês. Obrigado, gente. Obrigada. Vi que a Anaí compartilhou a próxima conversa aqui no chat, né, Anaí? Alguma sugestão para a gente fazer esse encerramento? Ou podemos encerrar? Deixando as pessoas escreverem. Gratidão por compartilhar seus contatos. Salve no chat, eu vou salvar também. Gabi, você avisa quando for tirar foto, viu? Ah, é verdade, vou avisar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou desabilitar os canais de interpretação, porque depois das fotos, eu gostaria que a gente deixasse o microfone de todos ligados e em onda, cada um falasse no seu idioma uma palavra de como sai desse encontro. Vai ser o nosso check-out. Pode ser? Não se preocupe com as vozes, uma interpoladas na outra. Vamos entender o que o campo quer nos dizer e deixando espaço de fala para todos, pelo menos com uma palavra de como que a gente sai
desse encontro. Então, eu vou primeiro desabilitar o canal de interpretação, tiramos a foto e dizemos uma palavra de como saímos do encontro, tá bem? Desabilitando o canal de interpretação, porque eu quero muito ouvir e agradecer aos nossos intérpretes aqui, quero ouvir Zaida, quero ouvir Vinícius, quero ouvir Camila, eu quero ouvir a Priscila, o Hermes e todos vocês. Estão desabilitando os canais. Everybody. Vamos tirar uma foto? Gratidão. X, 1, 2, 3 e já! Gratidão, gente. Estamos juntos pela Mãe Terra. Thank you so much. Amor, amor, gratidão. Esperançoso. Procurar. Try to find the way. Procurar, adorei. Quanta riqueza, quanta riqueza. Movimiento. Vagarosidade. Gracias. Paciência. Viva a transição. Calma. Coragem. Sanación. Passo. Círculo sagrado. Comunidade. Respiração. Hermanas. Presença. Amor incondicional por você, Cura. pelo outro e pela Mãe Terra. Gentileza. Além do além. Unidad. Suavidade. Juntas. Transcender. Seguimos.